Eu te convido a abrir a Bíblia comigo, você que trouxe a sua Bíblia, você que pode ligar a sua Bíblia aí no seu celular, no seu tablet. Abra comigo em Eclesiastes capítulo de número 5, nós vamos ler os primeiros versos. Existe um pregador e escritor que diz que Eclesiastes é o livro mais mal-humorado da Bíblia. Então se prepare, nós vamos lê-lo nessa manhã, mas que o seu dia seja repleto de alegria, e com certeza assim será. Louvado seja Deus. Eclesiastes 5, você também tem esse texto no seu esboço, você pode pegar aí o seu esboço, nós vamos juntos preenchê-lo, para que essa mensagem possa fixar no seu coração, na sua mente, para que você não venha a se esquecer durante a semana daquilo que nós vimos juntos aqui nessa manhã. Amém? Vamos ler a santa palavra de Deus, Eclesiastes 5, a partir do verso 1 diz assim: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios, sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus, e você está na terra, por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que você fazer o voto e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar, e não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Vamos orar a Deus, vamos buscar a Deus em oração juntos. Senhor, nós te damos graças nessa manhã maravilhosa. O sol brilha lá fora, nós estamos aqui nesse lugar aconchegante. Nós te agradecemos porque podemos ler a sua santa palavra com liberdade nessa manhã. Nós temos acesso a essas palavras que transformam vidas. Muito obrigado, Senhor, por isso, por poder compartilhar de quem o Senhor é com liberdade. Nós te agradecemos por essa comunidade de fé, esse prédio que nos acolhe, por cada voluntário, por cada pessoa que está aqui nessa manhã. Eu te agradeço, Senhor. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Nós viemos aqui porque sabemos que do Senhor é que procede palavras de vida eterna. E nós viemos aqui para buscar o Senhor, buscar, Pai, direcionamento, apontamento para a nossa vida, para que o teu nome seja glorificado nos nossos passos, e para que o Senhor seja, Pai, quem ande através de nós, faça através das nossas mãos. Então nos ilumine o entendimento, abençoa, Pai, o nosso coração, que o nosso coração seja realmente essa terra fértil, aberta, para que a tua palavra possa produzir frutos, Pai. Assim nós oramos, gratos ao Senhor, e fazemos isso no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero conversar um pouco com os irmãos nessa manhã sobre o tema reverência diante de Deus. Reverência diante de Deus. Eu li um livro há um tempo atrás, um livro que impactou muito a minha vida. Com certeza um dos livros que mais fez diferença na minha vida. Um livro que realmente me colocou para pensar, me tirou da cadeira para fazer algo para Deus, por Deus e para viver para Deus. O nome desse livro, eu trouxe ele aqui, é o livro Louco Amor, do Francis Chan. Não sei se ele é parente do Jack Chan, mas ele chama Francis Chan. Inclusive, nós do Ministério Infantil estamos tentando montar e trazer para os irmãos algumas literaturas, e nós temos alguns exemplares desse livro. Nós temos apenas 4, não conseguimos mais, então se você deseja adquirir um livro como esse, nós vamos ter ali no final, mas temos apenas 4 livros desse. Mas esse livro, ele realmente mexeu comigo, realmente transformou a minha vida, porque
Não vou dar um spoiler, mas no começo do livro, o primeiro capítulo se chama Pare de Orar. E eu fiquei, poxa, mas a minha vida inteira cresci com meu pai me dizendo, você precisa orar. E aí o primeiro capítulo do livro já me chamou a atenção, que o título do capítulo é Pare de Orar. Mas esse título é um tanto quanto polêmico, mas a ideia dele é essa, pare de falar e pare de professar palavras vãs a Deus e dê uma olhada cuidadosa, dê uma olhada sem demora para esse Deus antes de você pronunciar qualquer palavra. Olha para Deus. Antes de você orar, antes de você professar palavras, antes de você cantar uma música, olha para quem você está fazendo isso. Olhe para Deus. E isso me impactou demais, porque nós nos esquecemos, talvez, de quem é Deus. Nós nos acostumamos e paramos de olhar para Deus e de entrar na sua presença como nós deveríamos. Nós nos esquecemos nas nossas orações com quem nós estamos falando. Nós estamos falando com Deus. Nós esquecemos no nosso louvor para quem nós estamos cantando. E nós estamos cantando para Deus. Às vezes nós nos esquecemos que quando nós viemos aqui na nossa comunidade de fé e ofertamos, doamos algo aqui, um dinheiro, nós estamos fazendo isso para Deus. E como nós estamos fazendo isso? Com que reverência, com que coração nós estamos fazendo isso? Eugene Peterson, ele tem uma frase, na verdade é um texto maior, mas as duas primeiras frases diz assim: a familiaridade anestesia a percepção, e a pressa acaba com a atenção. Talvez, para a gente entender um pouco mais daquilo que eu quero transmitir para os irmãos nessa manhã, nós deveríamos começar tudo de novo. Nós deveríamos começar a nossa celebração novamente. Talvez você deveria chegar um pouco mais cedo. Talvez você devia aquietar o seu coração antes de começarmos o nosso culto. Talvez você deveria tirar um momento antes da nossa celebração para dobrar os seus joelhos com calma, começar a contemplar o Deus que você vai cultuar. Talvez nós precisássemos vir no carro falando para os nossos filhos o que nós vamos fazer aqui nessa manhã. Talvez nós devêssemos lembrar os nossos filhos, ou talvez ensiná-los que nós estamos indo para ter um encontro com Deus, para falar com Deus, para cultuar a Deus, e não chegarmos na nossa distração, entrarmos na igreja correndo e simplesmente isso virar uma rotina da nossa semana. Nós precisamos nos lembrar que nós estamos indo para entrar na presença de Deus. É certo que nós estamos a todo momento na presença de Deus. Deus é a nossa própria existência. Tudo que existe, existe nele, mas nesse momento, conscientemente, como comunidade de fé, como igreja de Jesus, nós entramos na presença de Deus. E como nós estamos fazendo isso? Com que coração, com que reverência nós estamos entrando na presença de Deus para Ele prestarmos o nosso culto. Nós não estamos diante de um grande político, nós não estamos diante de um grande pastor, nós não estamos diante de um pastor que é renomado, ou de um grande artista, um artista gospel. Nós estamos diante de Deus, o Criador de todas as coisas. É diante dele que nós estamos entrando. Mas isso se tornou para nós familiar. É o que o Eugene Peterson diz. A familiaridade, ela anestesia a nossa percepção, e a gente não percebe mais que nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Porque isso se tornou familiar a nós. O culto é a nossa programação semanal e apenas isso. O Francis Chan, aqui nesse livro, ele dá um exemplo muito interessante dele com a esposa dele, que eu trago para a minha vida também, porque quem olha as fotos de quando eu e minha esposa começamos a namorar, assim, você não entende muito bem. Você fala, poxa, mas o que essa menina está fazendo? O que ela errou, né? O
que ela fez de tão errado para estar com esse rapaz? E eu me lembro que quando eu namorava a Tayla ainda, eu trabalhava em Maringá na Jovem Pan, e aí um dia meu patrão, um cara, o Luiz Pereira, o Luizinho da Jovem Pan, ele era um cara um tanto quanto engraçado, e ele falou, você namora? Eu estava de aliança e falei, namoro. E ele dava aquelas permutas de cinema, de McDonald's, e eu falei, nossa, eu vou ganhar uma permutinha, né? Vai me dar uma permuta para eu sair com a minha namorada. Daí ele falou assim, não, então deixa eu ver uma foto dela, se for bonita eu vou dar um cineminha, senão não vou dar nada não. Não vou mandar você para ir com mulher feia no cinema não. E aí eu mostrei a foto para ele, e a reação dele é a mesma que eu tenho quando eu olho as fotos. Antigamente ele falou, rapaz, é bonita mesmo, hein? O que aconteceu? O que essa menina fez de tão ruim? Mas vai passando os anos, a gente vai se familiarizando com essa ideia, e aí de vez em quando eu preciso olhar para minha esposa e falar assim, poxa vida, porque daí a gente para de tratar bem, porque para a gente vira familiar, vira comum, a gente se esquece que aquele milagre, né, foi tão bom na nossa vida, que a gente se torna apenas familiar, comum. E eu acho que com Deus não é diferente, porque quando a gente teve um encontro com Deus, um encontro com o Evangelho, quando Cristo nos alcançou, a gente ficou maravilhado, falando, eu não mereço isso. E aí foram se passando os anos, os dias, e nós acabamos nos acostumando com isso. Mas isso é algo extraordinário, isso é algo maravilhoso. Mas não só a familiaridade, Eugene Peterson continua a frase dele, ele diz, a pressa também acaba com a atenção. E eu acho que nós nunca vivemos com tanta pressa. E eu falo por mim. Parece que a nossa geração é a geração da pressa. Se você está ocioso, você está fazendo alguma coisa errada. Não sei se você já teve esse sentimento de tirar uma folga, ou tirar férias e ficar pensando, meu Deus, estou fazendo alguma coisa errada. Eu estou me libertando um pouco disso, mas no dia da minha folga eu ficava de calça, às vezes, não, vai que alguém ligue, eu preciso sair correndo, né? Hoje a gente já é mais liberto. Mas fica parecendo que você está fazendo algo errado, porque a nossa cultura e a nossa sociedade diz que os bem-sucedidos é quem está na correria, é quem está com pressa, está sempre ocupado, nunca tem tempo para nada, sempre está jogando as coisas para frente. E eu ouvi do pastor Ricardo Agreste essa semana, uma frase que não é dele, é do psicólogo e psiquiatra Carl Jung, e ele diz assim, a pressa não é do diabo, a pressa é o diabo. A pressa não é do diabo, a pressa é o próprio diabo, porque a pressa acaba com a nossa atenção. A pressa rouba de você o tempo que você precisa ter com seus filhos. A pressa rouba de você as suas disciplinas espirituais. A pressa rouba de você o fato de você chegar na igreja com um coração reverente diante de Deus. A pressa rouba de nós a atenção. E a gente chega aqui na igreja muitas vezes assim, com pressa, correndo. Acordamos correndo, saímos correndo, fazemos tudo correndo, e a gente fica com essa pressa aqui na igreja também. A gente está adorando a Deus. Eu acho que o momento, eu acho não, alguém disse isso, eu não me lembro quem, mas o momento em que o crente mais mente, sabe qual é? Quando ele está cantando. Se você prestar atenção naquilo que nós cantamos hoje, se eu prestar bem atenção, eu falo assim, eu sou um mentiroso. Porque a gente está cantando, quem já pisou no Santo dos Santos, e na nossa cabeça está, meu Deus, e se não der tempo de eu pegar o frango? Escutem que acabar logo, o frango está escasso, e o que eu vou fazer de almoço? E o que as crianças vão comer? E o que nós vamos fazer à tarde? Eu preciso ir na casa da minha sogra, e eu não queria, e tem o Corinthians hoje, e nós não vamos conseguir sair mais cedo, e aí a gente fica com pressa. Pressa para que o culto acabe, para a gente poder resolver a nossa vida. E a pressa acaba com a atenção que a gente tem que ter de estar aqui, diante do Senhor Todo-Poderoso. A pressa tira essa nossa atenção de que estamos diante de Deus. Nós estamos entrando na presença de Deus. E essa entrada na presença de Deus não pode ser de qualquer jeito. Essa entrada na presença de Deus precisa ter algo que se chama reverência. Você possivelmente conhece a história de Moisés, o grande libertador do povo de Israel.
Moisés, no início do seu ministério, em Êxodo 3, quando ele tem aquela experiência muito famosa da sarça ardente, Moisés, ele está ali no campo e ele vê uma sarça que está pegando fogo, ardente em chamas, e aquela sarça não se consome. Ontem nós fomos num sítio, né? Passaram um dia lá numa fazenda de um amigo nosso, e aí no final do dia nós juntamos todo o lixo, tudo aquilo que a gente bagunçou ali, e fomos num latão queimar aquilo, porque o sítio não mora ninguém. E aí eu olhando, né, a gente colocando fogo, e tudo que você coloca no fogo vai se consumindo. E aí eu fico imaginando Moisés vendo isso, porque é algo sobrenatural, algo pegando fogo e aquilo não se consome. E ele chega perto dessa sarça ardente, e quando ele começa a chegar perto, uma voz, a voz de Deus sai da sarça e diz: Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque a terra que você está pisando é terra santa. E não é a terra pela terra, é a presença de Deus que estava ali. Você não vê o povo de Israel depois voltando para esse lugar, levantando altares, fazendo romarias para voltar àquela terra, porque aquela terra era santa. Não, é a presença de Deus. Moisés estava diante da presença de Deus, e Deus diz: olha, tire a sandália dos seus pés, porque a terra que você pisa é santa. E aqui nós encontramos Deus estabelecendo um padrão de aproximação a esse Deus temível, e esse padrão se chama reverência. Reverência. Tire as sandálias dos teus pés. E eu pergunto para você nessa manhã: como que você tem se aproximado de Deus? Como você tem se achegado a esse lugar? Não a esse prédio, mas esse lugar da presença de Deus. Com que coração? Acredito que a forma como nós chegamos diante de Deus, muitas vezes sem esse temor, muitas vezes sem essa reverência, também é devido ao fato de que talvez nós nem conheçamos a Deus. Talvez você nem saiba do que eu estou falando. Talvez nós estamos como aquela mulher samaritana em João 4, eu citei isso na nossa terça-feira da oração, quando Jesus diz: olha, vocês samaritanos adoram o que não conhecem. E talvez nós estamos assim, num culto como esse, cantando e adorando a quem? Quem a gente nem conhece, adorando quem nós não conhecemos. Paulo em Atenas, quando ele está andando por Atenas, ele encontra um altar dedicado a um Deus, e o altar dizia: ao Deus desconhecido. E ele diz: olha, esse altar, esse Deus desconhecido, na qual vocês adoram, é quem eu vos anuncio. Mas eles não conheciam a Deus. E nós talvez estamos assim, de duas uma: ou nós nos familiarizamos com Deus, nos acostumamos com a presença, e isso tira de nós a reverência, ou, por outro lado, pior, nós nem chegamos a conhecer a Deus, nós nem conhecemos esse Deus. E o meu desafio nessa manhã, talvez é junto com você, à luz desse texto e das Sagradas Escrituras, é nós descobrirmos um pouco quem Deus é, para que nós possamos assim nos aproximarmos dele com mais reverência, com mais temor e tremor diante desse Deus. E você pode pegar o seu esboço, nós vamos preencher, porque para nós conhecermos a Deus, talvez a primeira coisa que nós vimos nesse texto é que Deus, ele é soberano. Deus é soberano. Ser soberano significa que Deus, ele tem autoridade e controle sobre toda a criação. Deus tem autoridade e ele controla tudo. Nada foge das mãos de Deus, nada. Deus, ele é soberano. O texto diz no verso 1, parte do verso 1 diz que quem se aproxima para ouvir, quem se aproxima de Deus para ouvir, é melhor do que os tolos,
que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Nosso culto, o culto que brota do nosso coração, muitas vezes é muito influenciado pelas práticas religiosas dos sacrifícios. Talvez você se acostumou com esse culto em que você precisa sacrificar algo para poder controlar algo divino. Esse era o padrão das religiões da época e é o padrão da maioria das religiões. Porque qual que é a ideia da religião? É barganha. A religião, ela tem essa ideia de você barganhar com Deus, negociar com Deus. Quanto mais eu sacrificar, quanto mais eu doar, quanto mais eu chegar a Deus dando alguma coisa, mais eu vou ter o controle daquilo que Deus precisa fazer por mim. Então, se eu tenho uma necessidade muito grande, então eu preciso oferecer muito sacrifício a Deus, para que Ele assim atenda a minha necessidade. Essa é a lógica da barganha. Você controlar a mão divina, você faz as suas ofertas, os seus sacrifícios, e você chega com autoridade diante de Deus e diz: Senhor, é isso que o Senhor tem que fazer agora. Eu já fiz o meu sacrifício e agora eu preciso que o Senhor cure a minha filha. Eu já fiz o meu sacrifício e agora eu preciso que o Senhor abra as portas da minha empresa. E aí nós tentamos barganhar com Deus. E aí essa ideia do sacrifício fica sempre nesse pêndulo. Se Deus está me abençoando, se a minha família está tudo bem, se meus filhos estão saudáveis, o meu emprego está garantido, se a minha esposa e o meu casamento estiverem bons, então eu ofereço a Deus sacrifícios de gratidão. E aí eu venho aqui e falo: Senhor, muito obrigado, eu preciso fazer isso, mas nós fazemos isso não somente com gratidão no coração, mas como um amuleto. Sabe, não, eu preciso sacrificar a Deus porque está tudo muito certo, então vai que dá alguma coisa errada. Então vamos para a igreja, vamos fazer sacrifício, vamos jejuar para a gente poder controlar Deus para que Ele continue bonzinho para conosco. Ou ao contrário, as coisas estão dando muito errado na nossa vida e nós nos dedicamos mais, nos sacrificamos mais para que talvez Deus se comova com o nosso sacrifício. Nós brincamos aqui nas terças-feiras, né? Que a gente sabe quem está precisando muito de oração, que é o cara que vem aqui toda terça-feira. Fala: pai, esse cara aí está precisando de alguma coisa. Ele para de vir e fala assim: já recebeu a bênção, não precisa mais de sacrifício, porque oração é sacrifício. E essa mentalidade religiosa está incrustada na nossa cabeça, e a gente mantém isso com Deus, a gente vem até Deus para tentar controlá-lo. Esse é o padrão da religião. Só que Deus, Ele é soberano, e o nosso Deus se move por graça. Não existe nada que você possa fazer para Deus, já foi dito isso hoje, que você possa convencer Deus de fazer algo por você. Deus faz porque Ele é gracioso. Nenhum dos teus sacrifícios, por maiores que sejam, pode te justificar diante de Deus, a não ser o sangue de Jesus, o sacrifício perfeito. Então, quando eu digo que Deus é soberano, eu digo que esse nosso aproximar dEle não é para dizer o que Ele precisa fazer. Eu não vou entregar sacrifícios a Deus para manipular a mão de Deus, oferecer sacrifício sem saber para quem eu estou oferecendo, sem saber se eu estou agindo mal. Os nossos encontros precisam ser de um povo maduro, um povo que conhece a Deus, sabe que Ele é soberano e que se aproxima de Deus para ouvir e para participar daquilo que Ele está fazendo. Então o texto está dizendo: olha, quem se aproxima para ouvir é melhor do que esses tolos que estão entregando sacrifício para tentar controlar Deus. Eu não estou na presença de um Deus soberano para dizer para Ele, com o meu sacrifício, o que Ele faz por mim. Eu estou diante de um Deus soberano para ouvir o que Ele quer que eu faça, como Ele quer que eu viva, para descobrir o que Ele está fazendo no mundo e, por misericórdia, falar: Senhor, usa a minha vida para que o Senhor faça isso. É isso, uma mentalidade madura,
de quem conhece Deus e sabe que Ele é soberano, governa todas as coisas, tudo está no controle dEle. E o mais engraçado é que isso, para alguns, parece assim: poxa, mas e agora? Eu precisava que Deus fizesse isso para mim. Mas essa ideia de um Deus soberano é que Ele pode, e o governo dEle é tão perfeito, que talvez você nem saiba do que precisa, talvez o que você acha que precisa é supérfluo, perto das grandezas que Ele quer dar para você. Ele é um Deus soberano e Ele é bom. Ele é o Deus soberano e é misericordioso. Ele é um Deus soberano e é um Deus que doa e dá para nós muito mais daquilo que a gente precisa ou merece. Então nós precisamos lembrar e precisamos saber que Deus é soberano. E nós entramos na presença desse Deus soberano com reverência, para ouvir. Os nossos momentos de oração são momentos em que a gente só fala para Deus às vezes. Você dobra o seu joelho na beirada da cama e você fala, e fala: Deus, amém. Deita na cama e dorme. E Deus ia falar alguma coisa e falou: o miserável dormiu. Porque a gente perdeu essa percepção de ouvir a Deus. Oração para nós é apenas falar para Deus. É oferecer algo a Deus e falar para Ele: ó, agora então eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, estou precisando daquilo outro, em nome de Jesus, amém. E a gente não gasta tempo em silêncio diante da presença de um Deus soberano que quer falar para você, falar: ó, isso aqui é melhor para a tua vida. Eu já disse isso algum tempo atrás, falando que nossas orações muitas vezes são respondidas, mas nós não ouvimos porque nós estamos esperando outra resposta. E Deus está respondendo para nós, diante da sua soberania, aquilo que Ele deseja para nós e que é o melhor para nós. Mas nós não ouvimos porque nós estamos esperando outra resposta. Deus é soberano. Nós precisamos entrar na presença dEle de uma forma reverente, prontos a ouvir a instrução e a voz desse Deus soberano. E aí, as coisas começam a se encaixar. O meu medo nunca foi de que as coisas dessem errada para mim, mas que as coisas dessem certo naquilo que não era de Deus para mim. Porque aí as coisas nunca se encaixam perfeitamente. É por isso que nós vemos pessoas com muito dinheiro tirando a própria vida. É por isso que nós vemos famílias que têm tudo para serem boas se diluindo. É por isso que nós vemos as pessoas alcançarem o topo de suas carreiras profissionais e se sentirem vazias, depressivas. Porque estão dando certo naquilo que não é a vontade de Deus, naquilo que não é para a vida delas. Então, quando a gente acredita e entende que Deus é soberano e que nós entramos na presença dEle para ouvir o que Ele tem para nós, eu estou falando de uma vida plena, estou falando de uma vida completa, de uma vida abundante, que é o que o Senhor Jesus promete. Não é a vida que você quer, é a vida melhor do que você deseja. É uma vida que existe a paz que excede todo entendimento. Eu fico sempre pensando se eu realmente sou livre em Deus. Porque eu ouvi um vídeo de um amigo que me mandou essa semana, do John Piper, falando que a liberdade em Deus é uma liberdade das circunstâncias. De você ser acometido por uma doença, de você ser acometido por algo ruim, ou de você ser acometido ou presenteado com algo muito grande, e isso não mudar a sua vida, porque a sua vida está em Deus. Você é livre em Deus. Você é feliz em Deus, com muito ou com pouco. E eu me pergunto se realmente eu estou vivendo essa vida. Porque daí as coisas não se encaixam, porque você está tentando viver a sua vida, e aí as coisas dão certo e você não se sente bem. Está tudo caminhando para você se sentir feliz e você não se sente. Você está sendo percebido, sua empresa está crescendo, você está sendo promovido, está aprendendo mais, está se tornando alguém melhor, e à medida que isso vai acontecendo, você chega lá na frente e percebe que existe um vazio enorme dentro de você, que está faltando alguma coisa, porque você não buscou na soberania de Deus ouvi-lo. Você está com o peito, com a cara e com a coragem, lutando contra tudo e contra todos, para fazer acontecer a sua vida.
sendo que nós precisamos saber que Deus é soberano e chegar com Ele em reverência e dizer: Senhor, estou aqui para ouvir, estou aqui para entender o que o Senhor tem para a nossa vida, para a minha vida, para a vida da minha família. Aí você para de bater a cabeça com os seus projetos, para de se frustrar com os seus sonhos, e você começa a viver uma vida plena, debaixo do governo e da soberania de Deus. Então, para a gente se tornar mais reverente, saiba disso, Deus governa tudo. Você está batendo a cabeça à toa. Deus é soberano, nada foge do controle de Deus. É diante desse Deus que nós estamos nessa manhã, desse Deus que sabe de tudo e que governa todas as coisas. Qual é a segunda característica, então, desse Deus, para que nós possamos assim reverenciá-lo? Deus é santo. Deus é santo. Olha o que o verso de número 2 nos diz, parte do verso 2. Deus está nos céus, e você está na terra, por isso fale pouco. O que significa essa separação? Santidade. Deus é santo. Deus está totalmente separado de nós. A palavra santo significa cortado, tirado à parte, separado para algo específico. Deus, ele está totalmente separado de nós. Deus está nos céus. Eu não sei o que você pensa quando você ouve Deus é santo, mas isso é algo tão grande, talvez algo que devesse fazer com que nós imediatamente nos lançássemos de joelho. Deus, ele é santo, santo, e o fato dele ser santo significa que ele está totalmente separado em perfeição, separado em grandeza, separado em poder, de tudo aquilo que a gente conhece, de todos aqueles que nós conhecemos. Deus é maior, Deus é separado, e esses atributos de Deus, eles estão elevados a uma categoria tão distinta, tão separada de tudo, que Deus está nessa posição sozinho. Só Ele é santo. Só Ele é 3 vezes santo, santo, santo e santo, separado, possui perfeição, grandeza e poder infinito. Essa santidade é o que Deus é a própria essência de Deus, e ninguém é como Deus, ninguém é santo como Deus. Deus é incomparável. É diante desse Deus que nós estamos. Ele é puro, Ele não conhece o pecado, Ele está elevado a um grau de pureza que a nossa mente não é capaz de expressar e de compreender. Filósofos, poetas, de forma exausta, tentaram expressar a santidade de Deus e não conseguem. Falta palavras para nós. Mas também seria muita ignorância nossa acreditar que Deus, o Criador de todas as coisas, que é santo, santo e santo, poderia se limitar a algo que a nossa mente compreendesse. Mas a nossa reverência precisa estar no nosso coração quando a gente se achega diante de um Deus que é santo, que é puro. Nós temos uma passagem no livro de Isaías, eu não coloquei aqui no projetor, mas você pode prestar muita atenção ou abrir a sua Bíblia, Isaías 6, a partir do verso 1, eu vou ler do 1 ao 8, o texto completo desse chamado de Isaías, que diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Um Deus soberano que está assentado num trono, exaltado, e a aba da sua veste, os reis da antiguidade mostravam a sua grandeza através das suas vestes. Por isso que você vê em alguns vídeos aí, talvez a rainha Elizabeth entrando em algum lugar e algumas pessoas carregando, o restante do seu vestido. Isaías está vendo e falando: a aba da sua veste enchia todo o templo. Acima dele estavam serafins,
Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar, e tocou na minha boca, e aí ele ouviu um som dizendo: quem irá por nós? Isaías disse: envia-me a mim, Senhor, envia-me a mim. Na visão de Isaías, ele contemplou os serafins cobrindo o rosto, cobrindo os pés, voando e dizendo: Santo, Santo, Santo. Enquanto eles diziam santo, os umbrais das portas começaram a tremer, porque diante da santidade de Deus, quando a gente se achega diante de Deus, se a gente não faz nada, aquilo que é imóvel faz, os batentes se mexem, as portas vão tremer. Por isso que eu acho engraçado quando as pessoas dão testemunho, falando assim: olha, eu tive um encontro real com Deus e eu vi o Senhor. E o que aconteceu? Eu vi o Senhor e foi legal, hein? Estava tomando banho e aí eu senti a presença e Deus estava naquele banheiro. Meu irmão, se Deus estava naquele banheiro, o chuveiro ia explodir, ia cair os azulejos, nada ia ficar no lugar. Porque Deus, a santidade de Deus, é algo extraordinário. Deus, Ele é santo, santo, santo. E nós entramos diante desse Deus e nesse ambiente de temor, porque a santidade de Deus é muito séria. Deus é perfeitamente santo. Os serafins, na visão de Isaías, que proclamavam 3 vezes santo, esse uso dessa repetição, né, que eles falam santo, 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 isso no texto era como se isso tivesse em negrito, como se tivesse destacado. Nós, para destacarmos alguma coisa, nós colocamos negrito, aspas, itálico, mas a repetição aqui nessa época dizia isso: é algo que precisa ser destacado, é algo perfeito, e é o único atributo de Deus que é apresentado dessa forma: santo, santo, santo. Deus é perfeitamente santo. Você não ouve nenhuma outra expressão dizendo que Deus é amor, 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 que Deus é justiça, 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 porque a santidade de Deus talvez seja o maior atributo de Deus, que Ele está totalmente separado, habita em luz inacessível. Alguns puritanos diziam que a santidade não é um atributo de Deus, é o atributo de Deus, porque todos os outros atributos estão ligados a esse. Deus, Ele é santo em seu amor, porque ninguém ama como Deus, Ele está separado em seu amor. Ninguém é misericordioso como Deus, então Ele é santo em misericórdia. Ninguém é bom como Deus, então Ele é santo em sua bondade. Deus é santo. E nós viemos aqui nessa manhã para encontrar com esse Deus. E talvez você veio na distração da sua manhã, na correria e na pressa de arrumar as crianças, e aí você perdeu a santa reverência de entrar na presença de um Deus que é santo. Os serafins, que são seres angelicais, que foram criados para servir a Deus diretamente, eles estão tampando o rosto, estão tampando os pés, e nós estamos fazendo o que diante desse Deus que é santo? Com que coração, com que reverência a gente se aproxima de Deus? Ele é santo, santo e santo. Louvado seja Deus pela sua santidade. A terceira característica de Deus, para que assim nós também possamos temê-lo e reverenciá-lo como deveríamos, é que Deus, Ele é todo poderoso. Deus é todo poderoso. Não existe nada
difícil para o nosso Deus. Ele é todo poderoso. Olha o que diz parte do versículo 6. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? É muito interessante esse final do verso, porque Deus, ele pode fazer qualquer coisa. Isso significa que o seu futuro, o dia de amanhã, as coisas que você está preocupado, está na mão de Deus. Ele pode fazer todas as coisas. E aquilo que você precisa amanhã está na mão de Deus. E aí o texto diz: por que você vai irritar a Deus, sendo que Ele pode destruir aquilo que você fez? A sua vida está na mão desse Deus. Entende como isso tem que gerar em nós uma reverência santa? A nossa vida está na mão de Deus. Deus, ele não muda, isso não vai acontecer, mas se Deus amanhã acordar menos misericordioso comigo, acabou. Minha vida está nesse pêndulo da misericórdia de Deus. Deus está segurando na sua mão. Se Ele abrir a mão, acabou. Ele está sustentando o universo, a existência, todas as coisas, porque Ele é todo poderoso. E ser todo poderoso, é isso que significa. Não significa que Ele pode fazer todas as coisas apenas, mas significa que Ele tem toda a sua vida na mão dEle. Tudo que você precisa, tudo aquilo que Ele quer fazer, tudo. Não existe nada demasiadamente difícil para esse Deus. Gênesis 18:14 diz assim: existe alguma coisa impossível para o Senhor? E aí eu te pergunto, quando você entra na presença de Deus em oração, você tem essa consciência de que nada é impossível para Deus? A gente acostumou a viver sem milagre nenhum, extraordinário. A gente ora, mas a gente nem acredita mais, porque a gente não conhece mais o Deus Todo-Poderoso, em que nada é impossível para Ele. Nada é impossível. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Não. Esse texto está falando de Abraão e Sara. A promessa de Deus, ela não falha, porque nada é impossível para o Senhor. Abraão tinha 100 anos, nada é impossível para o Senhor. Teve um filho. Nada é impossível para o Senhor. A sua vida está na mão dEle. Eu não sei o que você precisa, ou quais são as dificuldades da sua vida. Eu não sei o que você entrou precisando aqui hoje de manhã. Talvez você entrou aqui precisando de algo impossível, mas talvez você se esqueceu que nesse lugar, nesse endereço, reunia-se o povo de Deus, e assim nós estamos entrando na presença de um Deus que é todo poderoso. E aí você entra e sai sem aquilo que é impossível, e você já se familiarizou com isso. Você não acredita mais que a sua vida está na mão de Deus, que Ele pode resolver. E eu estou aqui para te dizer nessa manhã: entre na presença de Deus com reverência, porque Ele é todo poderoso e Ele pode fazer qualquer coisa. Ele é o Deus dos impossíveis. Mas eu pergunto, nós conhecemos esse Deus? Quem é esse Deus para você? Quem é esse Deus para mim? Quem é esse Deus que pode fazer todas as coisas? É a mesma pergunta que os discípulos fizeram quando eles estavam atravessando o mar da Galileia, e grande tempestade se acometeu naquele lugar, e aí Jesus dormindo. Jesus é dos meus, né? Que consegue dormir no meio da tempestade. Se o mundo cair, se o mundo acabar em barranco e eu conseguir escorar, acabou, dormi. Jesus era assim, só no tranquilo, pesado, descansando. Seus discípulos o acordam, e ele levanta e fala: poxa vida, gente, acordou bravo, não tinha café, né? Falou: até quando eu vou ter que aturar vocês, homens de pequena fé? E aí ele fala: mar, vento, aquieta-se. Completa bonança.
Qual foi a expressão dos discípulos? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhes obedecem. Quem é esse, João? Quem é esse? Esse é o Deus soberano, que governa todas as coisas. Esse é o Deus santo, que é santo, 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 que está separado de tudo aquilo que a gente conhece, que habita em luz inacessível. Ele está nos céus e nós estamos na terra. Quando se chegamos a Ele, não chega falando, contemple quem é Deus. E Ele é o Deus Todo-Poderoso, um Deus Todo-Poderoso que está com a sua vida nas mãos dEle, que pode fazer qualquer coisa, qualquer coisa. Esse é o nosso Deus, aquele que diante da sua presença anjos e demônios tremem. Esse é o nosso Deus, um Deus grande. Então, lendo o texto novamente, quando você for ao santuário de Deus, eu quero concluir dizendo isso: quando você se achegar a Deus, seja reverente, pare um pouco e contemple quem Deus é. Contemple a sua soberania, santidade, o seu poder, sua onisciência. Contemple quem Deus é. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Reverência, reverência diante de Deus. Quero pedir para você se colocar de pé. Nós não temos como começar essa celebração novamente. Como eu disse no começo, talvez para a gente entender um pouco, a gente ia começar tudo de novo. Mas nós vamos cantar mais uma canção. E nós vamos cantar para Ele que Ele é santo. Mas agora, nesse momento, antes da gente começar a cantar, lembre-se de tudo que foi dito aqui nessa manhã. Lembre-se de entrar na presença de Deus e saber para quem você está cantando, saber quem Ele é, para talvez a gente oferecer a Deus um louvor que chegue até Ele de forma agradável. Nós vamos cantar agora. Eu quero convidar você a cantar juntamente conosco, com muita reverência, diante desse Deus que é santo. Amém? Vamos louvar ao Senhor.
tuas mãos. O Senhor é aquele que, mesmo sendo grande, mesmo sendo magnífico, soberano, mesmo sendo santo, o Senhor se importa conosco. O Senhor tem a nossa vida nas mãos, e o Senhor não é um Deus sem piedade, mas o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós. Por isso nós entramos na Tua presença e queremos lembrar de quem o Senhor é. Queremos adentrar na Tua presença, nos prostrar diante do Senhor, reconhecendo, Pai, que não somos nada. Assim como Isaías, quando se deparou com a Tua presença, caiu de joelhos e disse: ai de mim. Nós dizemos nessa manhã, Senhor, ai de nós que somos pecadores. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia da nossa vida quando entramos na Sua presença de qualquer jeito. Quando nós viemos até uma celebração como essa na nossa distração. Quando nós não ensinamos aos nossos filhos quem o Senhor é. O Senhor nos perdoa. Nós estamos aqui com o nosso coração aberto para nos tornarmos, Pai, reverentes diante do Senhor. Lembrando quem o Senhor é nas nossas orações. Lembrando quem o Senhor é quando louvamos ao Senhor. Quando cantamos músicas ao Senhor. Para que a nossa adoração, Pai, possa assim achegar até o Senhor. Pai, como deve, com reverência, com temor e tremor diante de Ti, Pai. Que essa palavra e aquilo que o Senhor falou ao nosso coração possa realmente transformar a nossa vida, transformar a nossa vida por completo, para que nós possamos realmente sermos, Pai, reverentes diante da Tua presença, Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa, Pai, todo esse povo que está reunido nesse lugar, nessa manhã. Nós pedimos isso, oramos ao Senhor, Pai, confiantes no Deus que é todo poderoso, pode e quer agir na vida de cada um de forma individual. Obrigado, Senhor, obrigado, nós Te louvamos. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Vamos aplaudir a Deus pela Sua palavra. Meus irmãos, que a graça de Jesus, essa graça maravilhosa que não é manipulada por nenhum tipo de sacrifício, mas que nos alcançou um dia sem merecermos, que essa graça, a graça de Jesus, do amor de Deus, esse amor santo, está separado, esse amor perfeito, Pai, que as misericórdias, a companhia e a presença do Teu Santo Espírito, essa presença inigualável que nos dá a paz que excede todo entendimento, esteja na vida dos irmãos hoje e sempre. Quem crê diga amém, amém.